Negociações entre Vasco da Gama e o grego Marinakis desenrolando. O Marinakis que colocou um pé no acelerador por conta do interesse do grupo norte-americano Fenway Sports no Vasco da Gama. A gente vai explicar essa situação. Reunião foi produtiva, o acerto está aí por detalhes, certo? Vamos falar aqui também sobre a situação da chegada de reforços aí no Vasco da Gama, uma semana aí de apresentação do elenco profissional e chegada de Carille ao Rio de Janeiro e, claro, a gente vai falar aqui sobre a reformulação do elenco do Vasco da Gama, haja vista que o Vasco já fez uma economia muito grande, dispensando aí já 8 atletas. Perfeito? E claro, a gente vai falar aí sobre renovações de contrato, sobretudo situação do Paê, do Vegete e do Léo Jardim. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. E, pessoal, a gente está pedindo aí para vocês, quem puder contribuir com o nosso canal, a gente está angariando aí fundos para a gente poder fazer um trabalho aí de excelência nos próximos meses aí, para a gente fazer as coberturas dos jogos do Vasco da Gama. Quem se sentir tocado aí no coração para poder nos ajudar, você que se afeiçoa com o nosso trabalho, não deixe de ajudar aqui o nosso canal, tá? Vou colocar o Pix aqui e vamos para o vídeo. Pessoal, seguinte, o Vasco está fazendo uma reformulação no seu elenco. O Vasco da Gama que já dispensou nada mais, nada menos do que 7 atletas aí, 8 atletas. Uma reformulação que se dá por conta da alta folha salarial do Vasco da Gama, uma folha ali na casa de 20 milhões de reais, uma das folhas mais caras do país, a folha do Vasco da Gama. E o Vasco já mandou embora o Kehler, o Maicon, o Robert Rojas, o Pablo Galdames, o Rossi, o Léo Pelé, Cauã Barros, né? E saiu também o Figueiredo. São 8 atletas aí que deixam o Vasco da Gama e o Vasco faz uma economia muito grande. Tem jogador saindo e tem jogador renovando o contrato aí com o Vasco da Gama. Perfeito? Vamos falar aqui primeiro sobre a situação do Paê, porque pegou todo mundo de surpresa. O Paê estudando com o Vasco da Gama a possibilidade de uma renovação de contrato até o final do ano. Eu, sinceramente, achava que o Paê fosse deixar o Vasco da Gama. O Vasco quer a renovação de contrato aí do Paê, quer estender até dezembro. A mesma coisa é a situação do Felipe Coutinho. O Vasco já trabalha aí com o Aston Villa, o contrato do Coutinho acabando aí no mês de maio também. Já trabalha junto com o Aston Villa para prorrogar o empréstimo do Felipe Coutinho por mais um ano aqui nos Gigantes da Colina. Pegou a gente de surpresa que ontem a gente tomou conhecimento. Eu fui atrás para poder apurar bonitinho para você, torcedor do Vasco, essa situação do Vegete. E realmente o Vegete tem proposta aí da MLS, da Liga Norte-Americana de Futebol. Seguinte, a multa rescisória do Vegete é muito, muito alta. A gente foi atrás dessa informação. Vegete só sai do Vasco da Gama, tá? Se a multa for paga. No entanto, o Vasco está negociando uma renovação de contrato com o Vegete até 2026, assim como a situação de Léo
Jardim. Perfeito? Bom, o seguinte, o seguinte, a gente agora fala sobre situação de reforços, porque essa semana o Carille se apresenta no CT Moacir Barbosa para começar o ano aí, e junto com o Carille, a gente já tem aí 4 reforços confirmadíssimos, que é o Daniel Fusato, o Tietê, o Lucas Freitas e também o jogador Lucas Oliveira. O Vasco também negocia aí a situação do Balbuena. A gente acredita que essa semana vai ser uma semana decisiva para essas negociações envolvendo o Balbuena. O Vasco da Gama não quer colocar um valor muito alto nessa negociação envolvendo o Balbuena, porque o Vasco simplesmente pode ter o jogador de graça no meio do ano. É um jogador que está com 6 meses de contrato aí terminando, certo? Com a equipe russa, né, do Dinamo. Então a gente passa essa situação para vocês. Né? O salário aí do Balbuena é um salário caro, mas o Vasco entende que tem que fazer um investimento nessa zaga, certo? Ontem também a gente teve a informação do jogador Rodrigão. O Vasco simplesmente negocia a chegada do Rodrigão, zagueiro do Zenit, certo? É, o Rodrigão tem jogado muito bem lá, certo? Então é o seguinte, o Vasco negocia com esses 2 zagueiros. A gente passa aqui para vocês agora a situação envolvendo atacante, porque é uma semana decisiva também para a situação do Wanderson, certo? Por lado internacional, o Vasco tenta um empréstimo desse atleta aí, um atleta aí que o Carille gosta por demais, um jogador que tem um salário muito alto. O Vasco propôs um empréstimo de 1 ano, tá? Vasco pagando a metade do salário dele, Vasco pagaria ali R$ 600 mil, segundo a Rádio Tupi, e o Vasco, como tem um bom relacionamento aí com o Internacional, o Vasco comprou Palácios, né, comprou o David ano passado, então a diretoria do Vasco aí está confiante que esse negócio vai sair com o Wanderson, sabe? Jogador aí da ponta esquerda, assim como a situação do Guilherme. A situação do Guilherme também falta resposta aí do Santos no tocante a esse jogador. O Vasco colocou na mesa uma proposta de R$ 4 milhões, certo? E vamos aguardar aí o posicionamento do Santos. O seguinte, o Pedrinho tem que dar uma resposta à altura. O Vasco tinha um jogador acertado, que era o Lavega, certo? Não conseguiu trazer, tomou um chapéu aí para o Fluminense. O torcedor já tinha passado raiva na situação envolvendo o Renato Gaúcho, portanto, chegou o momento do Pedrinho dar a resposta. Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre Evangelos Marinatti, porque todo mundo sabe que houve sim a reunião entre Marinatti e o Pedrinho via videoconferência, certo? Esse novo investimento que pode marcar a transformação do Vasco da Gama em uma potência esportiva e administrativa, certo? Segundo informações aí que a gente apurou, o Marinatti já teve aí encontros diretos com a diretoria do Vasco, sabe? Via videoconferência. E as negociações estão ali em andamento. Embora haja esses rumores aí com relação à situação do São Paulo, isso não há impeditivo nenhum, tá? Ele vai chegar lá como um empresário para investir na base do São Paulo. Aqui a situação é de compra do futebol do Vasco, isso tem que ficar muito claro. A gente vê algumas emissoras de televisão aí, como a Globo e a ESPN, trabalhando para colocar besteira na cabeça de vocês. Essa é a grande verdade, certo? Mas o empresário quer investir no Vasco, o filho dele vê residência aqui no Rio de Janeiro, e
a situação deu até uma acelerada aí por conta dos americanos, da Fenway Sports, grupo lá que o LeBron James é sócio, que quer a SAF do Vasco. Então, o Marinacci viu aí a situação muito ameaçada. Eu acho que nós, torcedores do Vasco, a gente tem que se dar o valor também, não é só grego. O Vasco, hoje, dos clubes que estão à venda no mundo, é o clube aí que possui mais torcida, é o clube aí que simplesmente tem mais potencial de crescimento e a gente tem que se dar o valor, certo? Não ficar só com essa situação aí do grego de pires da mão. Certo? Então, assim, a outra coisa que eu quero falar, a recuperação judicial não atrapalha em nada essa situação, perfeito? A diretoria não vê como obstáculo, é visto aí como um ponto muito positivo para atrair investidores como o Marinatti. O clube acredita que a renegociação aí, a redução das suas dívidas aumenta a visibilidade financeira, liberando recursos e investimentos aí para o futebol, em infraestrutura, né? E essa reestruturação que o Vasco pensa fazer não é apenas uma melhora na saúde financeira do Vasco, mas também potencializa a capacidade competitiva do clube, né? Isso é muito óbvio, com a possibilidade de chegar mais reforços aqui e a gente brigar de igual para igual aí com os outros rivais. Perfeito, pessoal? Então as coisas estão andando, graças a Deus, no Vasco da Gama. O Vasco pode ter um aporte ponte agora em janeiro aí, para ter recursos para poder investir. Amanhã abre a janela e o Pedrinho tem que dar um recado aí para a torcida. Perfeito, pessoal? Deixo aí o Pix para você ajudar o nosso canal, para você fazer a sua contribuição, certo? E muito obrigado você que tem nos ajudado aqui, cara, porque a gente, esse ano de 2025, graças a Deus, é a sua contribuição. A gente vai estar aí nas coletivas, a gente vai estar aí nas viagens aí do Vasco da Gama, porque vocês estão dando a oportunidade da gente fazer. Obrigado, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!